Se preparem, meus amigos, porque as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Dessa vez a gente teve o primeiro episódio original, aquele episódio que foi diferente do filme de Solo Leveling, né? E foi o episódio de tirar o fôlego. O Jinwoo subiu ainda mais na torre demoníaca e nós tivemos também uma grande aparição do Il Hwan-sung, que é o pai do Jinwoo. Se prepare, irmão. O review de hoje promete demais. Então vem comigo pra gente acompanhar isso tudo e eu vou te explicar cada detalhezinho do que tá acontecendo na história, beleza? Vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, galera, a história ela já começa linda, perfeita, onde o Jinwoo ele tá fazendo várias dungeons ali, junto com o Jinho. Acontece que o Jinho ele tinha dado os cristais de mana recuperados lá pro Jinwoo pra se manter quieto sobre o que aconteceu lá na masmorra com o Dong-suk, né, que ele matou o Dong-suk e tudo mais, e o crédito por derrotar o chefe da masmorra, que foi culpado pelas mortes dos outros 8 caçadores ali, foi basicamente pra ele. E mesmo que eles tenham se separado, o Jinho ele usou as conexões que ele tinha na associação para entrar em contato com o Jinwoo e pedir que encontrasse ele num café local. Apesar de só ali pensar que o Jinwoo era um falso ranker, né, um indivíduo perigoso, o Jinho ele tentou recrutar o Jinwoo para a força de ataque total dele, né, só que foi imediatamente recusado, porque o Jinwoo ele não tinha o desejo de ser tipo assim, um cara guarda-costas de um garoto rico. O Jinho ele foi insistente, ele pediu ajuda pro Jinwoo para ir em ataques, né, pelo menos as 20 vezes ali que ele precisava, oferecendo parte adequada disso daí para ele, dos lucros e tudo mais. E o Jinwoo ele viu que o Jinho ele estava determinado a ir para as masmorras apesar dos perigos e pensou que, o cara, ele deve tentar uma liderança ali, ele quer alguma coisa e realmente o Jinho queria se tornar um mestre de guilda. E mesmo que o Jinwoo tivesse um desinteresse total, né, ele tivesse prestes a sair, ele foi impedido pelos apelos do Jinho, que explicou que ele tinha só 19 ataques restantes para se qualificar, para ser um mestre de guilda e formar sua própria guilda em nome da empresa do seu pai, para que eles pudessem colher as recompensas das masmorras e se tornarem autossuficientes. Aí o Jinho argumentou que, como o Jinwoo ele já estava deliberadamente ali escondendo a classificação dele, seria mais lucrativo para ele se juntar ao Jinho. Por quê? Porque aí ele poderia só se manter escondido ali, só caçando e tal, como se fosse um caçador de baixa classificação. Então ele apresentou um documento ao Jinwoo sobre essa oferta. E o documento era um plano de construir um escritório de 3 bilhões de wons para a guilda, né, que a família dele tinha colocado na criação da guilda. E o Jinwoo ele decidiu concordar em ajudar o Jinho. Só que tinha uma condição: eles só entrariam na masmorra que ele precisasse, dessas 19 e tal. E o Jinho ficou com medo da ideia e tal, até falando que ele ainda precisava de mais 10 pessoas, né, para serem permitidas numa masmorra de classificação C, e isso foi resolvido pelo Jinwoo, sugerindo que ele seguisse um método do Hwang Dong-soo, né, de contratar pessoas ali para preencher todos aqueles espaços vazios ali com as recompensas. E mesmo que ainda fosse arriscado, o Jinho ele foi comprado pela ideia de provar o valor dele pro pai dele. Por isso que ele foi lá, falou com o pai dele e tudo mais, e o pai dele tava querendo que ele contratasse o Jinwoo antes do Baekhyun-ho. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Ele seguiu nisso daí e no final das contas, tudo começou ali na história onde o Jinwoo tava ajudando o Jinho com as sombras dele, fazendo todo o trabalho. Limpava a masmorra e, mano, ainda catava os cristais. E é engraçado que o Jinho ele até se sentiu inútil ali, porque as sombras literalmente faziam tudo. Bom, o legal é que o Jinho acabou virando um carregador oficial do Jinwoo mais pra frente, mas isso não veio ao caso agora. E legal que depois dos dois ficarem conversando ali, o Jinho ele até pediu que o Jinwoo fosse como um irmãozinho pra ele, falou que queria que o Jinwoo fosse irmão dele e tudo mais, e o Jinwoo aceitou. Eles ficaram zoando um com a cara do outro, a beça, falando que tava doidão e tal, e depois disso nós vemos o pai do Jinwoo, Il Hwan-sung, só que a gente não vai falar dele especificamente agora, tá? Eu vou deixar pra explicar mais tarde, mais pra frente desse vídeo aqui, porque eu vou contar a história basicamente toda dele, o que tá acontecendo antes e como ele foi parar naquele momento ali. Mas enquanto isso, o Jinwoo já tava lá agora, preparado como nunca pra ir pro castelo demoníaco. Tanto que ele já tinha falado com a Dinah que ele tava saindo pra viajar, ia ficar uma semana fora. Tadinha da garota, né? Tava achando que tinha arranjado uma namorada e tudo mais, mas ainda não, pelo menos não por enquanto, galera. Mas voltando aqui pro Jinwoo, atualmente ele tá no nível 60, né? Quando ele lutou contra lá o Cerberus na primeira temporada, foi inclusive o primeiro chefe da torre, né? Ele já tava no level 20 mais ou menos, ele não tinha as sombras, agora ele tem as sombras pra lutar. Então ele foi lá, entrou no sistema, já deu pra ele uma missão ali de derrotar 10 mil demônios, né, que seriam usadas 10 mil almas para ele ganhar XP e tal. Bonitinho lá, ele tinha o objetivo,
da cura da mãe dele. Ele queria usar a água sagrada da vida para isso. Então ele ia derrotar o que fosse preciso, destruir o que ele quisesse, até a masmorra se precisasse, para poder salvar a mãe dele. Ele foi, pouco a pouco, conquistando as almas até completar as 10 mil. O legal é que a gente viu ele também dar ali o nome ao tanque pela primeira vez, que eu tinha comentado no último vídeo que eu queria ter visto, ele dá o nome, mas ele não tinha dado, ao chefe dos ursos, que ele pegou lá na Dungeon Vermelha, né, no Portal Vermelho. E aí, ele, mano, saiu passando ali no meio de todo mundo, passando o rodo nos monstros todo, porque o tanque é forte o suficiente para isso. Ele também aguenta muito combate, como um tanque de verdade no MMO, então por isso que ele deu o nome de tanque. Ele matou os demônios todos, e aí foi quando ele chegou no próximo chefe de andar, que a gente viu que era um cara absurdo, era o Vulcan. É mais ou menos ali na subdivisa entre o andar 49 e 50, tá? Só que antes de aparecer, né, a cena específica ali, dele lutando contra o Vulcan, apareceu a Charain. Então, eu acho que a galera tá adicionando essas cenas aí pra ficar todo mundo cativado pela beleza da mulher, né? Porra, do nada a mulher que vai ficar do lado do Jinwoo, manter ela saindo da água, nadando e tal. Bom, brincadeiras à parte, em relação a isso, era também pra explicar o porquê que a Guilda dos Caçadores da Coreia não ia falar nada sobre a Ilha de Jeju pra todo mundo, que agora as formigas estão criando asas, tá ficando cada vez mais difícil, elas poderiam sair da Ilha de Jeju e invadir o Japão, mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. O lance é que eles queriam continuar omitindo essa informação da população, porque poderia gerar um alarde absurdo, mano. O desespero em massa ia acontecer com certeza, então não valia a pena pra eles sair falando pros outros assim. Acho que se acontecesse com a gente ficaria desesperado. A ideia era que os caçadores conseguissem se armar, se absorver mais força, né, para no final de contas lutar contra as formigas. Quem poderia fazer isso? Ninguém menos do que o Jinwoo, obviamente, né? Toda aquela preparação para o que tá por vir. Tanto que até o pessoal da Guilda do Tigre Branco foi até a casa do Jinwoo para tentar falar com ele ali, para recrutar ele. Porque eles querem, o Jinwoo Baek quer o Jinwoo fazendo parte da guilda deles, e o lance é que o Jinwoo não estava em casa, ele estava no Castelo Demoníaco. A gente vê aí também que ele evoluiu muito depois dessa cena, porque agora ele consegue tanto invocar mais sombras, ele mesmo falou, né, pro exército dele, quanto manter essas sombras por mais tempo, porque ele tem mana suficiente para fazer isso. E eu não sei se vocês lembram, que eu comentei no último vídeo, que ele tem um número limitado de sombras que ele pode colocar no exército. Isso está aumentando gradativamente. Eu só não sei específico quantas sombras são. Se você souber, coloca aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Dá essa ajuda aí pra mim, né? Aí nós vemos o Jinwoo encarando o Vulcan. Acontece que como uma besta mágica de classificação S, o Vulcan ele já é um bicho absurdamente poderoso. A primeira coisa que a gente vê até é a questão da velocidade dele, que é uma velocidade absurda. Apesar da construção dele ser um monstro gigante, o Vulcan ele se move numa velocidade que, assim, torna o Jinwoo incapaz até de se defender praticamente sempre ali, né? O Jinwoo ele não consegue reagir a tempo de desviar dos golpes dele, então é mais fácil ele, de fato, defender. Tanto que, porra, aquela cena dele usando o bagulho do Iron, porra, ficou muito top. Agora, ele também tem uma força aprimorada, o Vulcan, né? Ele tem uma força física pelo fato, por exemplo, dele ser capaz de manter o Jinwoo lá com os golpes dele preso no chão, é uma coisa surreal. E também a durabilidade dele é aprimorada. Pô, a gente vê lá o Jinwoo dando aquele socão na cara dele. Plau, tá achando que tu tá fazendo o quê? Moleque, ele saiu voando, atravessando vários prédios ali. E até foi engraçado a gente ver, porque o Jinwoo mesmo não teve nem noção do soco que ele deu. Ele falou, tipo, caraca, eu só dei um soquinho na cara dele. Será que eu usei força demais? Não, meu amigo, não usou, é porque ele tá muito forte mesmo. A questão agora também, depois que o Vulcan levanta lá e ele grita, ele usa a fúria dele. O Vulcan ele é capaz de aumentar o limiar de dor e também melhorar todas as estatísticas dele em 50% sem limite de tempo fixo. Ou seja, ele usou a fúria para ficar mais forte. E, mano, essa batalha foi muito épica. Apesar de ter sido uma batalha rápida, eu achei que poderia ter durado um pouquinho mais. Mas mesmo assim, mostra o quanto o Jinwoo tá absurdamente roubado. Por isso que as batalhas acabam rápido. Na hora que ele gritou lá pro Iron, irmão, que eu tava falando, pegou o escudo pra defender, brabo demais. O detalhe que trouxe pra gente que ele ainda pode usar as armas das sombras, né? Perfeito. Imagina ele usando a espada do Ygritte também. Bom, no final, o Jinwoo acabou usando um prédio lá como distração para cortar o pescoço do Vulcan e adquirir uma primeira parte, né, da água sagrada da vida ali. Só que aí, logo depois, veio uma parte que foi bem resumida de uma luta dele contra o outro chefe do castelo, que seria o Metus. Né? O Metus ele foi encontrado pelo Jinwoo quando ele estava mais ou menos no andar 75 ali. E aproveitando o próprio exército de soldados das sombras dele, o Jinwoo rapidinho reconheceu a especialidade do Metus, que era arte de necromancia, que é ao seu título, o Guia das Almas
umas partidas, convocou milhares de mortos-vivos para tentar subjugar o Jinwoo e as invocações dele. Só que, galera, por conta da força muito absurda do Jinwoo, ele usou manobras rápidas ali, a capacidade de comandar uma legião de mortos-vivos própria. Cara, o Metus foi rapidinho derrotado em combate individual, só que a gente nem viu combate nenhum, né? Não foi mostrado lá no anime, só foi mostrado o Jinwoo lá em cima da cadeira dele, matando ele, destroçando ele no trono e tal, depois de falar que até os mortos-vivos, até os monstros se cagam de medo lá no final das contas. Bom, depois da morte do Metus, o Jinwoo adquiriu o colar Soberano Demônio, né? Que, completando ali com a parte do conjunto de acessórios do Soberano Demônio dele, no caso, os brincos, ficaram uma combinação perfeita, né, em questões de habilidade para ele e tudo mais. E também uma água da fonte sagrada da Floresta dos Ecos lá, selada no pingente do Metus, que era um ingrediente raro e extremamente essencial para poder construir a água divina da vida. O legal é que os itens que o Jinwoo também equipa desaparecem, né? Não sei se vocês repararam ali, isso é porque é só uma parada que não é um item visual, mas sim um item estatístico. Assim como em certos jogos você equipa itens nos personagens e eles não ficam à mostra, ou ficam tipo um anel, um colar, brincos, normalmente não ficam à mostra. Então acaba que acontece essa mesma coisa com ele em questões de habilidade, né? Não é porque ele é um ser vivo que as coisas vão ficar diferentes, não é no caso ele é um player agora, né? Tá como se fosse num game. Bom, ele também escolheu uma caixa amaldiçoada, que isso pela primeira vez fez com que ele recebesse um item com nenhuma descrição, mas que o sistema informou que esse item vai ser o item que ele vai precisar usar mais pra frente. Assim, o Jinwoo acabou guardando essa chave no inventário dele com a finalidade de usar ela, possivelmente no futuro. E aí nós vemos de novo o pai do Jinwoo. Meus amigos, aí é que as coisas ficam brabas. Dessa vez ele estava sendo interrogado pelo Dong-Su, que foi lá para os Estados Unidos e tudo mais. A gente vai entender o que aconteceu aqui. Vamos voltar um pouco da história do Will Hwan primeiro, para a gente entender. Durante os anos dele, quando ele era mais jovem, o Will Hwan trabalhou como bombeiro, ele se apaixonou pela Park Kyung-hee, que é a mãe do Jinwoo, né? E eles acabaram tendo 2 filhos, Jinwoo e Jin-Na. E ele adorava profundamente. Só que vários anos depois, quando a existência das bestas mágicas foi descoberta, dos portais e tudo mais, o Will Hwan, ele deixou a carreira dele de bombeiro para se tornar um caçador e ascendeu para se tornar um dos primeiros caçadores de Rank S da Coreia. Sim, galera, ele era um caçador de Rank S. Tanto que na volta ele chegou até e falou: quanto tempo as pessoas sabem sobre os portais? Há quanto tempo que isso está acontecendo na humanidade? Entendeu? Só que como o sistema de classificação ainda não existia naquela época que ele se perdeu lá, né? A força dele nunca foi oficialmente reconhecida pelo público. Ele nunca teve chance de aproveitar todos os privilégios que a maioria dos caçadores Rank S tem nos dias atuais. 10 anos antes do evento da história principal, o Will Hwan ele ficou preso dentro de uma masmorra durante um ataque e acabou deixando a família toda achando que ele estava morto. A esposa dele criou os filhos sozinha até entrar em coma lá. Só que antes que ele pudesse morrer de desidratação ou de fome dentro daquela masmorra, o Will Hwan foi encontrado e salvo pelos governantes, que concederam a ele o seu poder e confiaram a missão de assassinar o novo monarca das sombras que logo vai nascer. Por isso que o Will Hwan, ele sabe exatamente de coisa que a galera não sabe. Por exemplo, o que ele falou lá pro Dong-Su? Olha só, é o seguinte: tem muita coisa por trás que eu não posso falar. Você acha que as forças dos caçadores Rank S vão ser boas e tal? Ele mesmo falou pro Dong-Su que ele era forte, mas não era o suficiente para lutar contra o que estava por vir. Que no caso era o Monarca das Sombras que iria nascer. Está dentro do Jinwoo. Como ele não tinha como escapar de volta para casa sozinho, o Will Hwan ele não teve escolha. Ele aceitou as exigências dos governantes para poder matar o Monarca das Sombras. Pouco depois do Ashborn selecionar o Jinwoo para ser o anfitrião, os governantes deram aval ali e permitiram que o Will Hwan retornasse ao mundo humano para poder cumprir a missão. E assim foi onde ele ressurgiu, dentro de uma masmorra no solo americano, onde ele foi recebido por um esquadrão de caçadores de Rank A. Acreditando que ele era um monstro, né? Todo mundo tentou matar o Will Hwan, só que ele desviou facilmente dos ataques, nocauteou cada um, não matou ninguém, falou que tava todo mundo só dormindo. E aí a galera, a federação lá, né, dos caçadores, prendeu ele, depois, por conta do inglês ruim dele, o fato de que nenhum humano tinha saído de uma masmorra antes, eles suspeitaram que talvez ele fosse uma besta mágica que tivesse memória de algum humano e tal. Então trouxeram o Hwan Dong-Su para poder interrogar ele, para rolar aquela cena toda para ter certeza disso. Infelizmente, por conta das atitudes antagônicas ali do Hwan, né, e rancor que ele tinha contra o Jinwoo por ter assassinado o irmão dele, estamos falando do Dong-Su, cara, é complicado. Ele começou a falar tipo, tu é o pai do Jinwoo, né? Então eu vou acabar com você e teu filho já tá morto, porque ele achava que o Jinwoo tinha morrido lá no Portal Vermelho.
Só que aí, acabou que no final, o Dong-Su foi amassado numa luta contra o Hwan, o pai do Jin-Woo, cara. Uma explosão que demoliu completamente até o QG deles lá, irmão, o quartel-general. O Hwan, ele falou o quê? Eu vou completar essa missão sozinho. Eu vou matar o Monarca das Sombras sozinho, não quero ajuda não. Vou fazer isso daí porque os governantes me deram poder para lutar. Então ele derrotou o cara, destruiu tudo e ainda avisou pro Dong-Su para ele nunca mais colocar os pés na Coreia. E ele meteu o pé depois disso. E assim, meus amigos, a gente já dá pra esperar, né, o que vem. Um breve encontro entre Jin-Woo e seu pai de novo pros próximos episódios. Assim como a volta do Jin-Woo também pro Castelo Demoníaco, porque lá ele agora vai fechar até o nível 100 que ele falou, tá? Ele vai conhecer a Ezil quando o Jin-Woo chegar no 80º andar, né, no andar 80 do Castelo Demoníaco. A Ezil e vários cavaleiros do clã dela vão vir ali pra poder acabar eliminando ele, só que ele mata todo mundo e poupa a vida dela. E isso meio que fez com que ela virasse amiga dele por um tempo ali. Inclusive ela luta até com o último chefe, que é o mais temido de todos também, que é o Baran, né? E como rei dos demônios, o Baran também é um dos 9 monarcas. Ele era um indivíduo absurdamente poderoso. Vocês vão ver o nível de força dele. Nem se compara aos outros chefes que o Jin-Woo lutou até agora. Isso porque, dado o quão fortes os outros monarcas eram, e provaram ser, né, altamente provável que o clone do Baran contra o Jin-Woo, que ele lutou ali, né, no Castelo Demoníaco também, seja alguém mais fraco do que o verdadeiro Baran realmente é, né? O Baran que lutou ao lado do Ashborn, ó, muitos anos no passado. Mas isso é uma história muito mais pra frente que a gente vai começar a entender com o passar do tempo. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, eu gostei pra caramba, eu tô ficando cada vez mais empolgado por falar de mais coisas e pelas descobertas que estão começando a surgir em Solo Leveling nessa segunda temporada. Eu conto com você aqui, se você tá curtindo, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque assim você vai conseguir acompanhar diretaço. Eu vou trazendo vídeo todos os finais de semana pra vocês de Solo Leveling, cada episódio novo, eu vou explicando cada pontinho pra gente começar a juntar as peças do quebra-cabeça, assim como eu sempre faço em vários outros animes aqui, mas Solo Leveling tá sendo top dessa temporada, né? Concorda não? Comenta aí pra gente trocar mais ideia, beleza? Beijo no coração e eu espero vocês no próximo vídeo aqui. Até a próxima. Valeu!